Irmãos, a paz do Senhor Jesus, este é o canal Palavra de Esperança. O intuito do canal é trazer literalmente uma palavra de esperança para os nossos corações, nos momentos em que estamos vivendo, momentos que antecedem o arrebatamento da igreja, antecede a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós vamos ler neste momento é um salmo bem conhecido, que é o Salmo 23. Nós vamos ler este salmo todo porque ele fala muito aos nossos corações e a partir de hoje nós vamos ter uma experiência maior com este salmo, porque há algo muito interessante nesse salmo escrito por Davi e hoje nós vamos aprender o porquê que Davi ele escreveu este salmo e o porquê que ele confiava tanto em Deus a ponto de dizer que o Senhor era o seu pastor. Então nós vamos ler os Salmos, capítulo 23, a partir do verso 1. Leiamos o texto. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Meu Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, queremos agradecer pela leitura da tua palavra. Fala aos nossos corações, revela, ó Deus, a tua eternidade, aquilo que é a vontade do Senhor. Pedimos, ó Pai, orando em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, Davi, ele era pastor de ovelhas, depois ele se tornou rei, rei de Israel. E vejo que quando Davi ele escreveu esse salmo, ele pegou partes da sua vida, daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou como pastor de ovelhas, para que ele pudesse escrever esse salmo. E ele fez isso na experiência com o Senhor. Porque Davi ele tinha Deus como o seu pastor. Era como se ele era do Senhor e o Senhor era dele. É por isso que ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tinha essa certeza. Porque Davi ele pegava as suas ovelhas, ele levava para pastos verdejantes, porque no deserto era muito difícil locais que havia pastos. Davi ele tinha a preocupação de conduzir as suas ovelhas como pastor para um lugar onde havia pastos, para um lugar onde havia águas, para que elas pudessem descedentar. E Davi ele viu no Senhor a mesma característica, mas de uma forma sublime. Porque ele disse, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E decorrendo do texto, ele começa a descrever o que o Senhor fez por ele. E é por isso que ele afirma que nada faltaria para ele. Quando ele diz assim, olha, deitar-me faz em pastos verdejantes. Mesmo que você esteja no deserto, o Senhor ele está ali com você, porque ele é o seu pastor. E o bom pastor, ele dá a vida para as suas ovelhas. E mesmo que você está passando pelo deserto, o Senhor ele está contigo e ele vai caminhar te levando para te fazer repousar em pastos verdejantes, para fazer descansar a sua alma. E ele diz também assim, olha, ele me guia pelas águas tranquilas. No deserto o calor ele é causticante, mas o Senhor pela sua misericórdia, ele te leva a águas tranquilas. Esse deserto aqui, todos nós temos passado por ele. Porque este deserto aqui, ele mostra o período em que estamos vivendo nesta última hora, com as grandes dificuldades que o mundo vem enfrentando, problemas econômicos, problemas políticos, financeiros,
problemas na saúde. Mas aquele que tem o Senhor como o seu pastor, nada faltará. Não está faltando o deserto, que você está caminhando nele. Não está faltando o sol causticante sobre a sua cabeça. Mas em todo instante o Senhor, o nosso pastor, o sumo pastor, ele está conosco. E nada tem nos faltado. Ele vai dizer, ele refrigera a minha alma. Aqui Davi ele já mostra o lado espiritual. A alma do homem, ela precisa ser refrigerada. Ela precisa ser acalmada. E é só o Senhor que toca na alma do homem. É o Senhor é quem refrigera as nossas almas. E Ele nos guia pelas veredas da justiça. O servo do Senhor, a ovelha do sumo pastor, caminha por veredas de justiça, porque anda segundo a palavra do Senhor, porque anda com a sua vida pautada naquilo que é a vontade do Senhor. Ele não anda segundo a sua vontade, ele não anda segundo o seu querer. E a promessa do Senhor para a vida daquele que coloca diante do altar a sua vida é que nenhum mal chegará à sua tenda. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Olha, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento tão difícil que literalmente nós estamos andando pelo vale da sombra da morte. O interessante é que os pastores, quando eles conduziam as ovelhas, quando eles passavam pelos vales, ao entardecer, quando o sol estava declinando, era onde havia o maior problema, onde os animais ferozes atacavam. É por isso que ele diz que ali era o vale da sombra da morte. Ali não havia mais a luz do sol para que você pudesse ver. Então ali era o vale da sombra da morte, porque havia um risco de morte para as ovelhas. Ovelhas muito simples, ovelhas às vezes muito desatentas com as coisas que poderiam acontecer, mas elas são assim porque elas confiam no pastor que a estão conduzindo. E este pastor que tem nos conduzido, mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mesmo que você passe pela enfermidade e essa enfermidade ela se agrave e você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Ele está contigo para te livrar, para te curar, para te tirar dessa situação. E se esse não for o propósito do Senhor, se o propósito do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, for ainda maior, Ele estará conosco no vale da sombra da morte. E se nós não alcançarmos a cura e aprouver do Senhor que sejamos recolhidos, que as nossas vidas elas sejam recolhidas pelo Senhor, ainda assim o nosso pastor estará conosco. E Ele nos levará para podermos herdar uma vida eterna. Meus irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, porque o salmista ele ainda diz o seguinte: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A direção do Espírito Santo, ela conforta, ela consola o homem. Às vezes a ovelha ela saía do caminho, indo para um caminho que ia trazer um prejuízo muito grande. O pastor ele dava um toque na ovelha com o seu cajado, e aquilo para a ovelha era maravilhoso, porque ela sabia que ela estava saindo do caminho, indo para um caminho que lhe traria morte, mas o pastor que cuidava dela estava atento e colocava ela no caminho novamente. E o Senhor, nosso Deus, o nosso pastor, Ele faz da mesma forma com cada um de nós. Por vezes, nós, na nossa razão, no nosso eu, começamos a nos desviar, a fazer algo que não glorifica o nome do Senhor, a pensar, a falar ou a desejar. O Senhor, com o toque do Espírito Santo,
Ele vem e te traz novamente para o caminho, te colocando novamente no caminho que te leva para a vida eterna. E mesmo que você tiver inimigos, pessoas que vão contra você, a palavra do Senhor fala assim, olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesmo que muitos querem ver a sua queda, o Senhor, Ele glorificará o seu nome na vida de cada um de nós. Seja quem for, se você for ovelha deste sumo pastor, Ele já tem preparado para você uma mesa. Preparar a mesa significa honrar a sua vida. Significa te colocar numa posição de destaque. E quando você senta à mesa, é porque você achou graça. E o Senhor, Ele te coloca em posição de destaque. O Senhor, Ele honra a sua vida. O Senhor, Ele te sustenta. E no final, que é o mais interessante, pessoal, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade, a misericórdia do Senhor, ela vai te seguir todos os dias da sua vida. E habitaremos, cada um de nós, cada um que está vendo este vídeo, cada um que está participando dessa mensagem, dessa palavra, e certamente que nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. E habitar na casa do Senhor por longos dias é estar eternamente com o Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que dá a sua vida por cada um de nós. Assim foi com o Senhor Jesus. Ele foi ao Calvário, se entregou, se deu por nós, para que hoje nós tivéssemos salvação. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Ele é pastor. Ele não é como os mercenários. Os mercenários eram trabalhadores que eles cumpriam a sua diária, o seu dia, ia embora, as ovelhas ficavam e eles não queriam saber o que aconteceu ou o que poderia acontecer com as ovelhas. São tantas ovelhas, se perder uma, que diferença vai fazer? Mas para o bom pastor, todas as ovelhas têm valor. E faz toda a diferença. E é por isso que ele diz, eu dou a vida para as minhas ovelhas, pelas minhas ovelhas. Este é o verdadeiro pastor. O sumo pastor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, precisamos de nos atentar neste salmo. No que o Senhor nos fala, no que o Senhor nos revela. Este salmo, ele nos revela que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso pastor. E sendo Ele o nosso pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Mesmo que você esteja em crise, mesmo que o mundo esteja em crise, nada vai faltar para as suas ovelhas. E Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Ou seja, você está no deserto, com o sol causticante, e o Senhor te leva e te faz deitar em pastos verdejantes. E Ele te guia mansamente às águas tranquilas. E ainda refrigera a sua alma. Ele refrigera a minha alma. E Ele nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor, com o seu Santo Espírito, Ele nos faz entender qual é o caminho do Senhor, que é caminho de justiça, que é caminho de paz, que é caminho que leva para a eternidade. E é só o Senhor, e é só o Espírito Santo que pode nos conduzir por veredas de justiça, por caminhos de justiça. E por amor do seu nome, e isso é por amor do seu nome, é pelo amor do nome dele, é que ele nos guia por veredas de justiça. Podemos até andar pelo vale da sombra da morte, mas não tema, não tenha medo, porque o Senhor, Ele é o seu pastor. É o Senhor é quem conduz. É o Senhor é quem direciona. É o Senhor é quem está no controle. Passar pelo vale da sombra da morte, nós temos passado todos os dias. Porque nós estamos enfrentando situações adversas.
E mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, descedentando as nossas almas, nos fazendo repousar em pastos verdejantes. O mundo aí fora está um caos, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas ele permanece para sempre. Se você confia no Senhor, se você crê no Senhor e que Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Pode vir as dificuldades, as lutas, os problemas que virão, o vale, o calor causticante do deserto, mas mesmo assim, o Senhor, Ele é o nosso pastor. E Ele vai cuidar de nós, porque a palavra do Senhor ela não volta atrás. Deus é fiel para cumprir e Ele cumpre. Ele se preocupa para que as suas palavras se cumpram na vida dos servos seus. O Senhor Ele é fiel nas nossas vidas. E é por isso que Davi fala, olha, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu pastor. E por isso eu não tenho sentido falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Tenho pastos verdejantes, tenho águas tranquilas, eu caminho em veredas de justiça por causa do nome do Senhor. Eu posso até andar pelo vale da sombra da morte, mas eu tenho certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso Ele está conosco. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos colocar de pé. E seja qual for a sua necessidade, saiba que nada vai te faltar. Porque o Senhor Ele vai suprir. O Senhor Ele vai te colocar de pé. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e que o Senhor abençoe a vida de cada um que tem nos apoiado neste canal, que tem visto esses vídeos, essas mensagens. Se é a primeira vez que você tem visto, nós pedimos que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificação, deixe lá o seu like, o seu comentário. Se você precisar de alguma explicação, se você tiver alguma necessidade, estaremos à disposição em responder. Nós vamos orar pela sua vida e que o Senhor nos abençoe. Te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome. Queremos, ó Deus, entregar diante do teu altar, meu Pai, esta mensagem. Meu Pai, que ela possa ir de encontro aos corações, aqueles que estão necessitados. Senhor, opera um milagre, ó Deus, e que cada um, Senhor, possa se sentir ovelha do Senhor, sabendo que o Senhor é o sumo pastor que tem cuidado de cada um de nós, tem preservado as nossas vidas, as nossas saúdes. Glorifica, Senhor, o teu nome. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos a todos e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.